Olá, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos continuar hoje com a nossa apresentação sobre Gênesis. E você que tem nos acompanhado desde o começo, né? Nós esperamos que você tenha aprendido, que as nossas aulas tenham ajudado você a ter uma compreensão um pouco maior sobre o livro de Gênesis, o livro dos começos. E hoje nós vamos estudar um personagem muito importante para a história de Israel, chamado Jacó. A nossa abordagem sobre Jacó, ela vai percorrer desde os capítulos 28 até o capítulo 46 de Gênesis. E hoje nós vamos abordar dois aspectos da vida de Jacó. Primeiro, Jacó subindo a Betel, e depois nós vamos ler um pouquinho sobre os altares que Jacó ergueu. Então, que você possa ser abençoado através das nossas aulas. Bom, a primeira questão que nós queremos levantar sobre o problema que Jacó enfrenta. Jacó vai estar com sua família ali numa região dos cananeus e dos ferezeus, né, que era um povo que habitava aquela região de Siquém. E aí o que vai acontecer? A filha de Jacó, chamada Diná, ela vai ser abusada por um homem daquela terra. E aí vai se criar um problema. Aquele jovem, ele abusa da filha de Jacó, mas o texto diz que ele se apaixona pela filha de Jacó. E aí ele vai propor à família de Jacó um acordo. Ele quer se casar com a Diná. Só que para os judeus, né, se casarem fora da sua raça, né, eles não vão querer esse tipo de casamento. E aí eles vão propor para os homens daquela região, né, que eles todos precisam passar pela circuncisão. Ou seja, passando pela circuncisão, aquele povo, né, de certa maneira, ele estaria formando apenas um povo, juntamente com a família de Jacó. Inclusive, esse uma das propostas do pai daquele jovem que abusou de Diná. Ou seja, vamos ser um só povo, né? E aqueles homens aceitaram essa proposta, todos passaram pela circuncisão. E aí o texto vai falar que Simeão e Levi, que eram os irmãos de Diná, eles esperam os homens ainda estão se curando, né, da cirurgia que fizeram, que era circuncisão, era uma pequena cirurgia no órgão masculino. E aí eles invadem aquela cidade com suas espadas e passam todos ao fio da espada. E aí o que vai acontecer? Um grande problema, porque eles cometeram uma atrocidade, mataram os homens daquela cidade. E aí Jacó vai se ver num dilema, né? Todo esse dilema de o que vamos fazer agora, né? Todos os povos da terra, dessa região vão querer nos matar, vão querer nos perseguir. Então Jacó enfrenta esse problema causado aí por todo esse episódio em que a sua filha é abusada e os seus filhos, os irmãos de Diná, vão querer aí fazer uma retaliação por causa daquele ato, né? Então a gente precisa, a partir dessa perspectiva, né, compreender aí a iniciativa de Deus. Diante dessa situação, Deus afirma para Jacó, né? Disse Deus no capítulo 35 de Gênesis, versículo 1, sobe a Betel. Então Deus manda que Jacó pegue a sua família e se dirija a Betel, esse muro daquela região. Essa vai ser a proposta de Deus, né? A gente precisa entender, nessa perspectiva, né, a iniciativa de Deus. E é interessante que a iniciativa sempre é de Deus. Deus vai vir em socorro de várias pessoas na história, né? Deus vai vir em socorro, em auxílio, em orientação a muitos homens no Velho Testamento, a pessoas que ele chamou, né? Então é muito importante a gente perceber que é sempre Deus que vai em socorro do homem, né? A gente vai ver, por exemplo, Deus indo em socorro de Samuel, Deus indo em socorro de Noé, por exemplo, né? Quando Deus resolveu derramar o dilúvio sobre a terra. Então é sempre Deus indo em socorro de Josué, diante dos inimigos, quando eles estavam ali invadindo Canaã, né? Conquistando Canaã. Então é Deus que vai ao encontro do homem, né? No Novo Testamento a gente tem Jesus, né? Então a iniciativa de Jesus em direção aos homens. Jesus vai, por exemplo, em socorro de Filipe. Jesus vai em direção àquela mulher que tem uma filha endemoniada na região de Tiro e Sidom. Então a iniciativa sempre parte
do divino, é sempre Deus, é sempre Jesus indo em encontro do homem, né? A gente precisa estar consciente, né, de que diante dos nossos problemas é Deus sempre que nos socorre, né? Sempre é Deus que vai nos socorrer. E aí, Deus manda Jacó ir para Betel, né? E a gente vai ver agora essa ideia de buscar a presença de Deus, né? Ele tinha que subir a Betel, mas não só isso. Ele vai ser desafiado a buscar a presença de Deus. Olha o que o texto diz. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar. Então, ele deveria subir a Betel, habitar naquela região, se estabelecer e ali erguer um altar. Betel significa casa de Deus, né? Altar simboliza aí, é um símbolo de rendição completa, de sacrifício completo do cristão, do crente, né? Então o altar tem essa simbologia. Betel, casa de Deus, altar simboliza o sacrifício completo, integral do crente a Deus, né? Então a gente faz uma pequena reflexão, né? Como é que está o seu altar diante de Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Existe no seu coração um altar para Deus? Existe na sua família, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, um altar erguido ao Senhor? Então esse é o nosso desafio, a nossa reflexão. Betel significa casa de Deus, como nós já falamos, né? É muito interessante que Jacó renovou sua aliança com Deus, mas também sepultou ali Débora, pois também é na presença de Deus que nós somos consolados, que nós apresentamos o nosso choro, que nós apresentamos as nossas perdas, né? Jacó passou por esse episódio também ali em Betel. Uma coisa interessante é que Jacó conheceu o Deus de Betel. E a gente faz a seguinte reflexão. Uma coisa é conhecer Betel, outra coisa é conhecer o Deus de Betel. Betel é casa de Deus. A gente faz uma reflexão para a nossa vida. E aí a gente faz a pergunta. Como é que está a sua vida? Você faz parte de um corpo, de uma igreja, né? Mas você tem se relacionado com esse dono da casa? Ou você se relaciona apenas com a casa de Deus? Então uma coisa é você se relacionar com Deus, o Deus da casa. Outra coisa é você se relacionar apenas com a casa, né? Parece que o limite entre a religiosidade e a espiritualidade ele é muito tênue. A gente precisa, às vezes você pode pensar que está servindo a Deus, está vivendo uma vida espiritual, mas na verdade você está apenas vivendo uma religiosidade. Então a gente precisa fazer essa reflexão sadia em nossa vida diariamente, né? Então, uma coisa é conhecer Betel, outra coisa é conhecer o Deus de Betel. Lá em Betel, Jacó, ele passa a conhecer o Deus de Betel, e não apenas Betel, não apenas a casa de Deus, ele passa a conhecer a Deus. E ele vai dizer, olha, esse lugar, que coisa terrível, esse lugar é a casa de Deus, né? Então, Jacó teve ali uma experiência com Deus, né? Outra coisa que a gente deve levar em consideração é que Jacó também foi convidado a consagrar a sua vida a Deus, né? Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Gênesis capítulo 35, versículo 2 diz assim: lançai fora os deuses estranhos, purificai-os e mudai as vossas vestes. Isso é uma palavra de Jacó ao seu povo, né? A gente precisa entender que a nossa vida precisa ser livre dessas coisas, né? Nós precisamos lançar fora todos os nossos ídolos, todas as nossas impurezas, tudo aquilo que prejudica o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que muitas vezes nós colocamos no lugar de Deus. A gente precisa se livrar desses ídolos, né? Nós vivemos atualmente uma geração que é cheia de ídolos, né? Ainda hoje mesmo, sem perceber, mantemos ídolos em nossa casa. Pessoas, objetos ou bens que vão nos afastando da consagração pessoal e familiar, né? Então a gente precisa aí ver que ídolos são esses que existem na nossa vida, para que a gente possa expurgar esses ídolos, para que a gente possa jogar fora esses ídolos e viver de fato uma vida consagrada a Deus, uma vida de separação para Deus, uma vida que agrade a Deus, né? Tem um texto lá em Salmos que diz assim, Davi orando, né? Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado.
Então essa é a consciência que o crente tem. Que o Senhor possa livrar da sua culpa, do seu pecado, né? Que o Senhor possa purificá-lo. Não tem como a gente viver um relacionamento sadio com Deus se a gente vive com ídolos no nosso coração, se a gente vive na impureza, se a gente não vive uma vida de santidade, né? Eu não estou longe de mim aqui dizer que a gente vai viver sem pecar. Isso é impossível. Mas trata-se de uma luta constante. Se você sabe a sua dificuldade, se você sabe quais são as suas fraquezas, qual o seu calcanhar de Aquiles, você precisa buscar em Deus a restauração da sua vida, se arrepender dos seus pecados, buscar restauração para a sua vida. Não tem como desfrutar da presença de Deus de uma maneira saudável, de uma maneira de um jeito correto, se você não consegue aí se livrar dessas amarras que existem em sua vida. Então, a semelhança do que Jacó falou, nós precisamos sim jogar fora os nossos ídolos, jogar fora aquelas coisas que têm ocupado o lugar de Deus na nossa vida, aquelas coisas que têm nos amarrado. A gente precisa se livrar disso. Independente do que você enfrenta, você precisa lutar contra isso e se livrar daquilo que desagrada a Deus em sua vida, né? Então, que nós possamos fazer a oração de Davi, né? Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Essa é a oração de Davi, para que o Senhor possa purificá-lo e que o Senhor possa restaurá-lo, né? Interessante que a gente estava falando de ídolos, né? Essa imagem ela traz para a gente um dos ídolos dessa atualidade, né? Que vai ser o consumismo. As pessoas dominadas pelo consumismo, dominadas pela aquisição de bens, dominadas pelo dinheiro, né? Que é interessante que no Novo Testamento Jesus faz uma associação, né? Colocando o dinheiro ali como um ídolo, né? É muito interessante isso. Então nós precisamos assim lutar contra as nossas mazelas, jogar fora os nossos ídolos e que em nosso coração apenas a presença de Deus seja constante, seja firme e ocupando o seu lugar merecido na nossa vida, né? Todas as áreas da nossa vida precisam estar sob o controle de Deus. Muito bem. Uma outra coisa que a gente observa na vida de Jacó é essa espera pela providência de Deus. O que é que o texto vai falar? Depois daquela situação em que a filha de Jacó é abusada, os irmãos dela vão querer se vingar, matam os homens daquela cidade, e aí Jacó entra numa situação complicada. O que vamos fazer agora? Os homens dessa terra vão nos perseguir, nós seremos aí exterminados, né? Isso é Jacó falando com seus filhos. E aí, Gênesis capítulo 35, versículo 5, diz assim: o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Então Deus, diante dessa situação em que a família de Jacó estava vivendo, em que eles poderiam ser exterminados, Deus promove uma saída, né? Deus coloca um medo, um terror no coração daqueles povos vizinhos, de maneira que eles nem tentam perseguir a família de Jacó. É claro que a gente precisa deixar uma coisa clara, né? Não é porque Deus providenciou a saída, um escape para Jacó e sua família, que Deus tenha concordado com o assassinato daqueles homens pelos filhos de Jacó, né? Deus, com certeza, eles cometeram uma atrocidade, né? Mas Deus tinha uma promessa para Jacó, para sua família. Então, Deus fez uma promessa para Jacó e Deus não iria permitir que Jacó e sua família fossem exterminados. Afinal de contas, ele fez uma promessa para os patriarcas, né? De que faria de Jacó uma grande nação. Então, Deus providencia aí a saída para Jacó. Ele e sua família são protegidos. Então, eles experimentaram aí a provisão, a providência de Deus em suas vidas, né? E aí, o Jacó ele vai ser aquele homem que vai erguer vários altares, né? Como a gente falou há pouco, o altar simboliza a rendição completa a Deus, simboliza um sacrifício a Deus da nossa vida, né?
É, quando Deus bem posterior a isso, Deus vai estabelecer a lei, vai entregar a lei para o povo. A gente vai ter, por exemplo, a lei do sacrifício, né? E aí, sempre que o povo de Israel oferecia um sacrifício, aquele sacrifício ele era queimado sobre o altar, né? Queimado completamente sobre o altar. Então, o altar tem essa ideia, né, de rendição completa, de sacrifício completo, né? É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, né, Paulo vai dizer o seguinte, olha, que apresentei os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo e eficaz. Então, a vida do crente, ela precisa ser uma vida de constante entrega e sacrifício a Deus. Não um sacrifício para a salvação, porque esse nós não poderíamos jamais pagar. Mas eu lembrei de uma frase que o nosso pastor falou uma vez, né? Que o sacrifício de Cristo, ele nos salva. Ele é suficiente. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Mas não existe vida cristã sem sacrifício. Não existe. Então, a nossa vida deve ser uma constante entrega a Deus, um sacrifício integral a Deus em todas as áreas da nossa vida. Muito bem. Os altares de Jacó. Os altares eles vão ser sempre erguidos a partir da experiência que Jacó enfrenta. Então, eles são aí fruto da experiência de Deus, da experiência de Jacó com Deus. É muito interessante que esses altares eles vão ter significados. Então, a gente vai ter, por exemplo, o altar vai ser o altar do encontro pessoal com Deus. Esse é o altar em Betel. E Gênesis capítulo 28, do 10 ao 22, vai narrar esse episódio. Mas a gente selecionou apenas o versículo 17, que diz assim: quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Né? Então, Jacó, quando chega em Betel, ele reconhece, que lugar terrível é esse, temível é esse, é a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó tem uma experiência tão marcante com Deus ali, que ele passa a dizer, olha, isso aqui é o lugar de Deus. Ele teve uma experiência com Deus que marcou a sua vida. Trazendo para o contexto cristão, né? Quando nós nos encontramos com Cristo, ou quando Cristo nos encontra, porque é sempre Ele que nos busca, quando Ele nos encontra, a experiência que nós temos com Ele é algo que marca a nossa vida. Jacó teve uma experiência com Deus que marcou a sua vida. Nós, como cristãos, encontrados por Cristo, nós fomos marcados, né? E aí a nossa vida muda, a nossa vida não fica mais a mesma. A nossa vida agora passa a ser de uma caminhada com Deus. Então, Betel ali vai representar para Jacó o lugar de encontro pessoal com Deus. É somente você que pode se encontrar com Deus. Ninguém pode vivenciar esse encontro para você. É uma experiência pessoal entre Deus e a pessoa. Muito bem. O altar também, outro altar que Jacó vai erguer, vai ser o altar da reconciliação. E a esse ele vai chamar Deus, né? O texto, né, que eu selecionei é do versículo 20, do capítulo 33, que diz assim: ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel, ou seja, o Deus de Israel. Esse altar, Jacó ele ergue esse altar quando ele se reconcilia com seu irmão Esaú. A gente lembra que Esaú e Jacó haviam rompido, né? Quando Jacó enganou seu irmão e tomou o direito de primogenitura, né? Comprou por um prato de lentilhas, né? E aí fugiu, porque senão iria ser morto pelo seu irmão. Então eles se reencontram, e esse reencontro, essa reconciliação, Jacó vai construir um altar como símbolo dessa reconciliação. É muito interessante que quando Deus nos reconcilia com Ele, essa reconciliação do homem com Deus, ela deságua na reconciliação do homem com o próprio homem. Então é uma relação vertical, o homem e Deus, e horizontal, ou seja, do homem para com outro homem. Então, como cristãos, a gente precisa entender que nós somos reconciliados com Deus
e consequentemente nós precisamos agora nos reconciliar uns com os outros, né? Então é muito marcante essa experiência de Jacó. Teve uma reconciliação com Deus e agora ele consegue se reconciliar com seu irmão. Depois de vários anos aí separados, brigados, eles conseguem estabelecer a paz e ele acaba erguendo um altar em razão dessa reconciliação, né? Então é muito importante esse episódio na vida de Jacó. Eu selecionei um texto lá de Mateus capítulo 5, versículos do 23 ao 26, que diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, né? Então é Jesus conversando com seus discípulos e usa essa parábola sobre essa história, né? E falando de reconciliação. Então, a reconciliação na vida do crente é uma coisa que deve ser constante, deve ser exercitada, né? O altar também é o altar da renovação. Esse Jacó chama de El Betel. Gênesis capítulo 35, né? Do 1 ao 15 vai narrar esse episódio. Eu selecionei apenas o versículo 7 que diz assim: nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Então Jacó ergue esse altar quando ele lembra, né, que foi por aquela região que ele passou quando ele fugia de seu irmão. Ele chama esse altar de El Betel, o altar da renovação. É interessante que a gente pode fazer um paralelo, né? A gente precisa entender que a nossa vida com Deus ela precisa de constante renovação. A gente precisa estar sempre se renovando diante de Deus, renovando as forças, renovando a nossa fé, renovando o nosso ânimo. O Senhor está sempre disposto a nos renovar. E a gente sabe que a gente passa por muitas lutas, por muitas tribulações, o desânimo vem, mas o Senhor nos dá força para a gente se erguer e continuar caminhando com Ele, até que Ele nos leve para estar com Ele, né? Então, Jacó tem a sua fé renovada em Deus. Como cristãos, nós podemos e devemos buscar essa renovação com Deus, né? Em momentos de dificuldade, devemos renovar diante de Deus o nosso compromisso, sabendo que o Deus de Betel terá sempre o controle de todas as coisas. O Salmo 37, os versos 4 a 5, vão falar um pouco sobre isso. A gente precisa confiar nesse Deus que é soberano, nesse Deus que continua no controle de todas as coisas. Então, independente do momento que você está passando, independente da circunstância que você está vivendo, nós somos desafiados, você é desafiado, eu sou desafiado a continuar crendo no Deus do impossível, a continuar crendo no Deus de providência, no Deus que sempre cuida de nós, no Deus que é soberano e vai continuar sendo soberano. O altar também é o altar da direção, Berseba, né? E aí, Gênesis capítulo 46, do versículos do 1 ao 6, mas eu selecionei apenas o versículo 1, que diz assim: Israel partiu com tudo que lhe pertencia ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Então a gente vai lembrar o seguinte: a gente na próxima aula vai trabalhar a história de José. José está no Egito, ele se tornou governador do Egito. Jacó está com sua família e decide agora, a convite de José, descer para o Egito, porque havia uma fome praticamente sobre toda a terra. E aí José manda um recado para Jacó, porque ele desça para o Egito, que ele vai ser sustentado lá, porque ainda haveria a fome sobre a terra. E aí Jacó, renovado, né, o seu ânimo, ele decide pegar tudo que ele tem e descer para o Egito. Mas é muito interessante que antes de descer ao Egito, né, a gente vai ler o versículo 3 do capítulo 46. Deus falando com Jacó: Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Porque imagine aí, Jacó descobre que José não estava morto, como ele pensava que estava, porque
os outros filhos tinham dito que José tinha sido devorado por um animal selvagem. E Jacó agora descobre que o filho está vivo, José está vivo. E aí imagina a alegria de Jacó em querer descer para o Egito e abraçar José. Mas antes de fazer isso, ele vai buscar primeiro a Deus. Então, Jacó, é muito interessante que Jacó, nesse momento, ele decide deixar de confiar no homem, né, no seu filho José, no homem, e prefere continuar confiando em Deus. Ele vai buscar a presença de Deus. E ali em Berseba, Deus vai lhe dar a direção, dizer o que é que ele deve fazer. E aí Deus vai dizer, olha, não tenha medo de descer ao Egito, desça para lá, lá farei de você uma grande nação. E José vai fechar os seus olhos. Então Deus renova as forças de Jacó e mostra para ele uma direção. Então, como cristãos, a gente precisa buscar sempre em Deus a direção para as ações que a gente toma em nossa vida. Ou talvez não, com certeza, se a gente sempre que fosse tomar uma decisão, consultasse a Deus, as nossas decisões seriam sempre decisões boas, né? Porque nós iríamos estar sendo guiados por Deus. É o que Jacó vai fazer, ele busca aí a orientação de Deus. Eu quero terminar essa aula com a seguinte frase, né? O nosso privilégio em mantermos comunhão com Deus é enorme. Nós nos apresentamos a Deus por meio de Jesus, o novo e vivo caminho que com seu sangue nos garante acesso a Deus. Então convido você depois a abrir em Hebreus capítulo 10, dos versos 19 ao 25, e esse texto vai ser um texto que vai nos lembrar, né, que nós temos aí uma pessoa que nos orienta a nos relacionarmos com Deus, né? É através de Jesus que nós nos relacionamos com Deus, né? Jesus é o novo e vivo caminho, é Ele que nos mostra o Pai, é Ele que nos revela o Pai, é Ele que nos coloca em contato com o Pai. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha sido edificado. Se você tiver perguntas, que provavelmente por causa do tempo a gente não consegue, não tem como responder aqui, e não tem muitas vezes como aprofundar o assunto por causa do tempo, mas você pode participar comentando, não aqui, lá no grupo que nós temos no WhatsApp, você faz sua pergunta e nós temos ali os professores que estão ali para nos orientar, para retirar as dúvidas e explicar algumas coisas mais. Deus possa abençoá-lo e até a próxima aula.